Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs. Mais um programa, a Ressala Podcast. Hoje, com um convidado muito especial, o irmão Alireza Amir Jalili. Ele é o adido cultural da República Islâmica do Irã, aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado, como sempre. Salam aleikum. Alaikum Primeiro, assalam wa rahmatullah. para mim é um prazer estar com você aqui com este programa de podcast, a Risala Podcast. Estou à sua serviço. Prazer é todo nosso. Muito O obrigado. senhor que é adido cultural de um país como o Irã, um país milenar, um país de 5, 6 mil anos apenas, né? Mas, Só 6 mil anos ou mais. Eu já ouvi dizer que é um dos países mais antigos do mundo. É o país mais antigo do mundo. É um país que é riquíssimo em cultura, em artes, história, literatura, né? Quem já não ouviu falar dos poetas iranianos, da sabedoria, enfim, o que o consulado cultural da República Islâmica do Irã pretende com a sua presença aqui no Brasil? muito obrigado. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a você. No mundo que agora sempre fala de guerra, de eh, problema para a humanidade, Conflitos, né? conflitos, todo falar de cultura, de civilização, de entendimento entre um e outro é como uma joia, como um tesouro para Sim, sim, um um tesouro, né? tesouro. E Sim. eu primeiro quero pedir desculpa se eu falo entre português, Pois portanhol, é espanhol. isso que eu ia falar. O Estou nosso falando querido, portanhol. é, o, o senhor Alireza, ele está no Brasil recentemente, né? O senhor veio Sim. aqui recentemente, começou as atividades há alguns meses, né? Sim, eu estava morando no Latinoamérica há mais de 15 anos e Hum, ultimamente estou chegando a um país latino-americano, mas não fala espanhol, então tenho que voltar a mudar de espanhol a português e isso demora um pouquinho. o senhor já passou por quais países no Oriente, Eu mais de No Mercosul? sim, mas acho que sim, chega a 10 países. Eu estive Nossa. no Equador, Colômbia, Venezuela, El Salvador, Nicarágua, Cuba, Panamá, Peru e ultimamente no O Brasil. Brasil, Sim, perfeito, que é o mais importante, sim, maior. O Brasil. Brasil, sem dúvida nenhuma, é um continente, né? É Isso, a sim. mãe de todas, e todos também são importantes, todos E os países são irmãos, sim, né? eu sou testigo de que Brasil tinha quase toda coisa boa que tinha outros países de Latinoamérica. Brasil unicamente se tinha essas coisas, por exemplo, de cultura, de arte, de esse trato de pessoa, gente muito Acolhedor. acolhedor e é uma coisa incrível e em breve eu posso falar que Brasil é muito parecido ao Irã. É isso que eu ia falar. O Irã que que também o tem. senhor vê? Porque assim, a distância entre o Irã e o Brasil é uma distância E enorme, né? 15 Quantos? mil, 15 mil quilômetros? Pois sim, é, são 30 horas de avião, né? mais ou menos assim, Mais ou menos com 30 horas de escalas. voo, para quem não sabe, tem que ter uma escala, tem que ter paciência, tem que Muita levar uns paciência. livros no voo para ler, tem que assistir o filme, 14 horas, 15 horas de voo sentado, não é fácil. E agora, mas o que que você vê, querido amigo, sobre as proximidades, as semelhanças? Existem semelhanças, mesmo com Muito. toda essa distância entre o Irã e países da América do Sul? Em verdade, sempre se é um parte de desconhecimento entre dois países e muita gente quando fala de, por exemplo, de Oriente Médio, que essa palavra não é correta. Nós falamos Hum, que é Ocidente da Ásia, porque essa já para palavra, começar já está sim. errado. Mas também falando para brasileiro, guerra, terrorismo, problema, conflito. E quando falas com iraniano, falar de Brasil, não conhecem. Latinoamérica dizem, é selva,
como Amazônia. carnívoros, que estão como indígenas, e Sim. não conhecem nada de Então realidade. é dos dois lados, Dois né? lados. Se é como que colocaram um muro entre duas pessoas para não conhecer Dos dois continentes, né? continentes. Sim. Sim. Eu, personalmente, quando entrei, primeiramente, eu pensei que é muito diferente culturalmente. Mas quando passa pouco a pouco, tu vas a descobrir que não, muito parecido, muito parecido. Irão, Brasil, de área de turismo, muito parecido, de cultura em geral, por exemplo, de filme, de trato de pessoa, esse como dizem, Hospitalidade, né? O hospitalidade, acolhimento. muito parecido. Sim. Também de, inclusive com muitas coisas de, por exemplo, vestimenta, aparentemente é totalmente diferente. Mas existem zonas no Brasil que têm a mesma vestimenta do iraniano, por exemplo, de curdos, Que também legal. de Minas Gerais. E Ah, é mesmo. Tem aquelas vestimentas dos gaúchos, né? isso, gaúchos, sim, Do sim. sul do Brasil. Aquelas calças bem largas, Isso, né? sim. E como que Eu nunca pensei nisso. sim, não, As também vestimentas dos curdos é muito parecida, muito aquelas calças parecido, sim. largas. Sim. Ou, por exemplo, falando de, inclusive, gastronomia. Sim, Hum, essa diversidade do que é a Brasil, melhor muito, parte, né? sim. Sim. Também, sim, é muito parecido, mas, infelizmente, nunca havia um espaço para compartilhar comidas, para falar disso. Por isso, chega a esse nível de necessidade de abrir um espaço cultural que infelizmente depois de 120 anos de relações entre dois países, 120 anos de sim, de relações entre relações históricas. Talvez o sim, Irã também, foi sim. um dos primeiros, né, países que Sim, abriu a agora, a embaixada. primeira embaixada que foi aberto no Brasília foi a embaixada do Irã. Que legal. E também, antes disso, sempre, apesar de cambio político de países, nunca a relação entre dois países nunca se cerrou ou fechou. E, apesar de tudo isso, a economia entre dois países cada dia está aumentando e está fortalecendo essa relação econômica do Brasil-Irã, especialmente de parte do Brasil para iranianos. Então, E, as distâncias não afetam, não, não causam esta. Pode demorar, pode causar ali um certo atraso, né? No conhecimento, na sim. aproximação, mas não é a barreira. Não, não é barreira, porque países que são mais longe de Brasil para Irã estão dentro de Irã, estão trabalhando. Sim, Se China agora tem relação com Brasil, Irã é muito mais perto. Isso não sim, é com certo? certeza. O Japão. Japão, O Japão todo, o também é um Japão país aqui que tem tem muito bastante e tem uma comunidade grande de japoneses aqui no Brasil, né? sim. Então, eu acho que sim, é espaço muito grande para abrir espaços culturais para ambos países e, personalmente, eu acho que é necessário porque toda relação social, econômico, político, tudo depende de conhecer a cultura. Com certeza. Se eu não conhecer você, como posso ter uma relação Uma mais sólida, proximidade, aproximar sim, sim. de negócio? Então, tem que primeiro conhecer. E Com esse, certeza. normalmente falam de agregadoria cultural, ou como dizem, consulado cultural. Primer deber que tiene es fortalecer lazos culturales entre ambos países. Hum. Entonces, cualquier país que llega para que ambos lados, tanto Quando a como gente fala. invitado como Sim, anfitrión, que acepta y conoce cuáles son puntos comunes para expandir esos puntos perfeito. y entender cuáles son diferencias para respetar. Entonces, siempre tenemos que abrir, Conhecer, conocerse. entender, aprender, né? Todo é um processo. E em seguida, respeitar. Isso. Não necessariamente eu preciso aceitar aquilo. Eu lembro de um professor que eu tinha de sociologia. Ele falou que as culturas devem ser conhecidas e não avaliadas. Né? Você nunca Isso. pode julgar uma cultura. Ah, Não? que costume é esse? Não. A cultura é um costume milenário de um povo, de uma sociedade. Aquilo para aquela sociedade é sagrado.
né? Então você falar que costume é esse, que coisa feia, que isso não pode. Não, pô. Existe bastante coisa em comum entre o Irã e o Brasil? Sim, muitas coisas. Infelizmente, só, por exemplo, iraniano conhece dois temas do Brasil, nada O mais. que, por exemplo? Somente futebol e Sim. Carnaval de Rio. Ah, Inclusive, não na conhece mais verdade, Carnaval do é, Brasil. o café também, viu? O café. Café entre Colômbia, Equador, Brasil O também, mas chocolate. chocolate também dizem de Suíça. Mas Então, a mira, Suíça pega mira, daqui. e Sim. essas coisas que é necessário abrir um espaço Com para começar a certeza, ver que com o Brasil certeza. é O um Brasil é país muito maior. mais do que isso. Sim, O muito mais. Brasil e o Irã também é muito mais do que um país que é conhecido apenas com tapete ou filmes. É um país que atrai bastante brasileiro. O que que atrai para essa pergunta eu faço para poder entender um pouco mais os gostos, né? O que que atrai o iraniano aqui para o Brasil e o que que atrai o brasileiro lá no Irã, Acho que o no seu ponto de vista? primeiro ponto é conhecer a cultura, ou melhor dizer, a gente. As As pessoas. pessoas. Por quê? Porque pessoas muito parecidas. Iraniano, você se chega a Irã, sempre trata de invitar a sua casa, porque Sim. essa é uma costumbre iraniano para ver que tu São, és como um invitado, então são, bom, merece um respeito adicional. sim, são bons Isso. anfitriões. O Então, brasileiro também. sim, o mesmo. Sim. Então, eu acho que a área de turismo é fundamental. No área de turismo, infelizmente, ainda É pouco não existe. explorado. Irmão, falamos de mais ou menos 300 milhões de pessoas entre Brasil e E Irã. o Irã tem Irã. 90 milhões e aqui 200, E 12 milhões, mais 12 ou menos. mais ou menos, então 300 milhões de pessoas. E não existe um avião Um direto, voo um voo direto. Pois direto. é, esse é uma das coisas que poderiam Sim, pode facilitar. facilitar Sim, muito. E sim. também, Irã abriu espaço para brasileiro. Agora, qualquer brasileiro tranquilamente pode ficar dentro de Irã Hum, 2 semanas duas sem semanas também. Isso sem é uma visto. informação que eu acho que faz um ano, mais ou menos, ou um ano e Sim, meio, que abriu esse espaço. Para o iraniano, aqui no Brasil, ainda não aconteceu, né? não, e tinha muita Mas, dificuldade para chegar. Se tá. visto não fácil. Então, esse tem que ser facilitar para poder gente conhecer. E eu, como um funcionário de governo, sempre falo que se nós temos que abrir espaço, porque eu sou representante de cultura de mi pueblo. Então, se o pueblo iraniano chega aqui, brasileiro vai conhecer melhor a cultura iraniana, Sim. não de E ele parte vai vir de aqui, ele um. vai gastar, ele vai olhar, ele vai viajar, ele vai. É mais uma fonte de renda, né? Sabe, o iraniano só conhece dois lugares do Brasil. Sim, quais? Primeiro, Rio. Sim. Segundo, Foz do Iguaçu. Só por E tem essa. tanto lugar bom no Brasil. Inclusive, São Paulo, não conhece. Pantanal, São Paulo a somente com. Serra, né, seu Moacir? Muito. Manaus, tantos lugares, o Belém, tem como é que se chama? Os lençóis maranhenses, né? Ali no norte do Sim. Brasil, tantas maravilhas, lugares E lá maravilhosos. no Irã também, irmão. E no Irã Irã também, tem sim. uma cidade, se chama cidade de cultura, se chama cidade de Isfahan. Gente de Isfahan, pessoas chama Nesf Jahan, significa metade do mundo, porque tem, Uhum. verdadeiramente assim, é assim, porque falamos de artesania. Mira, aqui é presente. Essa Ah, sim. artesania é produto de É um Isfahan. artesanal, sim. Artesanal. Esse também É um é produto de Isfahan, produto de olha só. Isfahan. E isso é É, feito de uma forma artesanal. todo artesanal é tecido à São peça mão, por peça. peça Meu por Deus do peça. céu. E por que se chama metade do mundo? Porque peças artesanais do mundo, se divides em metade 50% produzem de Isfahan. Essa Hum, coisa maravilha que não conhecemos. Então, Isfahan, Shiraz é uma cidade de Shiraz, poesia, de flor, Persepolis, de sim, Persépolis, de antiga Persepolis. civilização iraniana.
Existe Teherã, que é uma cidade É a moderna, capital, capital. sim. Existe uma cidade que é muito antiga, que inclusive parte de, como se chama esse, de patrimônio da Patrimônio humanidade, mundial. mundial da humanidade, se chama Yazd. É totalmente reservada, Intacta. intacta e Eu muito acho que eu interessante. ouvi dizer que é a cidade de Yazd, que tem uma comunidade, inclusive judaica, Judaica, que também é uma cristiana, coisa que Zoroastro. está ligada à cultura, porque quando você fala de cultura, quando você fala de cultura, esse termo ele abrange muita coisa, desde artesanal, quanto dança, música, Todos, comida, filme, diversidade religiosa, certo? poesia, livro, Poesia, livro, diversão, arquitetura, tudo, tudo história, isso. arqueologia. É um mundo tão, tão amplo, né, Sim, que sim. pode ser explorado, né? Assim, e lamentamos que depois de tanto tempo, agora estão falando para começar. Estão muito atrasados para começar, mas no Irã falam "Mohira Harvard as Obbegiri Tazaz", que Sim. significa isso, você sabe? Significa que, seja lá qual for o momento que você pesca, Sim, então aquele peixe vai estar sempre fresco, sim, né? não, não importa quando vas a começar, empieza. E assim, tem Exatamente. que E, algum e dia uma ser. pergunta, senhor Mirjalili, no Irã tem a Dido Cultural do Brasil? Não, infelizmente. Ah, não tem. Mas tem espaço, pode enviar, mas todavia não tomou essa decisão para enviar. Uhum. Agora, como é que são os projetos? Existe, o senhor está aqui há um tempo, né? Curto tempo, não há bastante tempo. Nós vimos no dia 6 de setembro algumas atividades, né, do Sim, Consulado Cultural aqui em São Paulo, um encontro interreligioso com lideranças religiosas. Inclusive o presidente da Organização da Cultura e Relações Islâmicas esteve presente nesse evento, assim, numa viagem que ele fez para participar de um de, evento do BRICS, né, na isso. cidade do Rio de Janeiro, Líderes de religiões do grupo BRICS. de países muçulmanos membros do BRICS. Sim. E Perfeito. também havia outro evento que se chamava Ruta de Seda Espiritual, da Hum, humanidade. Essa ruta antiga que é conhecida para abrir negócio, mas deu para a cultura. Por isso, essa rua de seda, que é famosa, abriu um espaço para conhecer e intercambiar cultura e todo. Então, sim, sim. A Rota nasceram da Seda, Rota de né? Seda. Assim, Sim. nasceram muitas civilizações ao redor dessa ruta. Então, agora queremos falar de. Que passa a Rota da Seda, para quem não sabe, ela passa na Pérsia Não, empieza de China até a para chegar China. à Europa. A Europa é uma rota Sim, que a Pérsia está no meio, ela passa pela Pérsia, sim. mas ela se estende desde a China até a Europa. Imagine em quantos países ela passa, né? Talvez Todo Azerbaijão, países que todos os estão lá. países, E né? também não é uma rota direita, Reta. assim, reta. Se também tinha, passava país por país, então abriu um espaço grande para a humanidade para conhecer, intercambiar. Perfeito. E caráter principal dessa ruta, como se chama? Ruta de seda. Rota da Rota de Seda, seda. sim. Essa é a segurança que Uhum. tinha e todos os países tinham uma obrigação e uma, como dizer, responsabilidade para manter A a segurança do segurança. local. Agora, eu acho que é necessário para a humanidade abrir esse espaço. Eu vejo que algum dia dizem esse país não pode viajar a outro país, essa cidadania, por exemplo, de tal país, porque tinha passaporte de fulano país, não pode entrar a outro país. Isso não pode ser, porque humanidade, eu como um ser humano não devo colocar-me uma bandeira, como se diz, Uma uma barreira. ah, Barreira. barreira ou como um limite. Não tem que abrir. Somos aqui, sim. As fronteiras não devem existir. Na verdade, essas fronteiras começaram a ser criadas, né? Sim, por desconhecimento de Recentemente. cultura. Exatamente. Porque eu sou de outra cultura, tu é outra cultura, então vamos a poner uma barreira. Sim, sim.
Com certeza. E hoje, o consulado cultural, quais são os projetos desse consulado? O que que vocês pretendem fazer para os próximos anos? O que está incluído dentro das atividades culturais? O que que vocês visam, para o Brasil, Boa do Irã? pergunta. Sim, eu acho que toda a área cultural é necessário para fazer algo dentro do Brasil, tanto como no Irã. Lá no Irã também é precisa conhecer o Brasil tal como é, não tal como projeta às vezes o inimigo de ambos lados. Então, áreas culturais, se quero nombrar é muito, mas principalmente participar em exposições, tanto como exposição de livros, exposição de arte, de pintura, como se chama, de Artesanatos, manuscrito, artesanatos, que caligrafia. caligrafia, assim. Também, por exemplo, encontro entre escritores, intelectuais, Perfeito. como professores. Em la área acadêmica, se tem um espaço muito grande para intercambiar o dicen, intercambio estudiantil e também de professores, para que algum professor iraniano visite Brasil para relatar corretamente o que é Brasil. Também professores brasileiros visitam Irã para explicar a brasileiro como é, porque fala uma poesia iraniana, diz é melhor que cada pessoa escuta de sua língua e sua persona amiga condições do outro lado. Então, um brasileiro pode explicar muito melhor quem é Irã ou qual é Irã, não outro país. Infelizmente, agora redes sociais são assim. Dueños de mídia são de outro país, produzem coisas para dois outros países. E isso é uma barreira. Então, trabalhamos em área de arte, também de filme, cine, que é uma área muito de séries iranianos, também brasileiro, que não ha traduzido, tem que fazer em primeiro passo A fazendo legenda. legenda para poder entender e depois dublagem. Mira que são coisas muito grandes que tem que fazer. Também de tradução de livros, muito livro bonito para grandes, para adolescentes, para meninos, meninas, essa coisa. Acho que se na área familiar, para a família, temos que fazer muita produção, porque hoje todos os pensadores do mundo dizem que existe uma crise mundial que se chama família, espiritualidade. Por isso, Irã agora, desde muito tempo, com a ajuda de organizações internacionais, tanto como igrejas. Irã tem umas igrejas mais antigas do mundo também. A segunda igreja do mundo existe lá no A Irã. segunda igreja mais antiga Sim. do mundo. Lá no Irã existem muitas igrejas ortodoxas, católicas, todo, não, a gente não Se essa conhece. igreja existe, então pode também ser criada um certo tipo de tour ou visita, Sim, pode ser, sim, turismo sim. religioso, né? A gente Somente, sabe que o Irã é um país de maioria muçulmana, sim, mas 99% da população xiita, e ali tem vários templos e santuários xiitas, entre eles na cidade de Mashhad, que é o sim, oitavo imam, e na outras cidade de cidades, Qom, cidade de Shiraz, Qom, sim. todas as cidades E têm. sabe que, para não entrar muito em tema de religião, mas todo muçulmano Shia considera como um cristiano, Uhum, autenticamente, sim, porque todo muçulmano quer a Jesus, a claro. Maria, respeita a Na Maria. verdade, ele não é um verdadeiro muçulmano se ele não crer em Jesus. Ele Sim, não é muçulmano se ele não crê em Jesus. O muçulmano ele acredita em isso, sim, 124 sim. mil profetas. E isso faz parte da crença dele. Não existe um muçulmano que possa chegar e falar que, olha, eu não gosto do profeta Jesus, ou eu não gosto do Moisés, eu só gosto do meu profeta que é o Muhammad. Sim, Isso não faz parte. Mas a gente sabe que tem outras religiões e tem outros templos. sim, Eu dentro ouvi de dizer que Zoroastro. não, o profeta não é o Daniel. Dentro de Irã, se É o Daniel está Daniel, o no profeta Irã. Daniel que os 35 profetas antes de judaísmo estão enterrados dentro de Irã. Meu Deus. Um é Daniel de Souza.
Sim, Shush se chama, e sim, entre outros profetas. E sim. uma coisa interessante que eu uma E vez, os templos se existem, eu estão, visitei essa, estão reformados, são se visitados. você coloca no internet profeta Daniel Souza, vai aparecer santuário dele, Que inclusive. legal. E acho que sí es importante eso también abrir otro de las áreas que tenemos que trabajar, el área de relaciones entre líderes de religiones para hacer un Sim. intercambio. Y gracias a Dios, mucho tiempo, Irán, más de 30 años, ya tiene diálogo interreligioso entre Vaticano y Irán, Sim. también entre otras iglesias cristianas. Y naturalmente tenemos con ortodoxos desde miles de años y porque están dentro de Irán. Iraniano no conoce a cristiano como una cosa nueva para iraniano, porque Ele todo é iraniano sí está conhecido, solamente dentro de Teherán, capital de Irán, existen alrededor de 50 iglesias, só em Teherã? solo en Teherán. Meu Deus. E as Sí, sí. pessoas falam que não tem liberdade, não tem. Enfim, a Existe propaganda é. uma igreja que também tem um parque grande, se chama Maria. E olha que essa comunidade, mesmo ela não sendo significativa em questão de números, né? Ela existe, ela vive, ela tem os seus direitos assegurados pelo Estado e pelo governo, inclusive tem representações dentro do parlamento Isso, iraniano, eu sim. ouvi dizer, certo? Cada minoria se tiene derecho de, melhor dice, obligação de governo para dar Garantir esse garantir, assento. sí, para que uma lei não foi contra uma religião. Sim, Então, uma lei sempre tem que respeitar a perfeito, minoria de religiões. perfeito. Mais coisas em comum entre o Brasil e o Irã. Eu acho que sim, Eu muito. tenho uma dica. Uma coisa que o brasileiro adoraria do Irã. Qual? Posso dizer? É para que eu número. É. Ah, Eu posso dizer ah, a música a música, sim. e comida. Duas Sim. coisas. A música e comida são duas coisas que brasileiro eu acho que se encantaria muito. Outra coisa que eu, de área de turismo, eu acho que qualquer brasileiro que entra no Irã gosta de dormir em deserto por la noite, medianoite, ver Hum, as estas estrelas, estrelas e sim, também contato com essas a como se llama, natureza. natureza e todo tranquilo, silencioso. Eu viajei nesse ano pela primeira vez para uma região no Irã chamada Kish. Pela primeira vez na minha vida eu Uma fui isla. para o que chama ilha, que fica no sul do Irã, e é um dos lugares mais bonitos que eu conheci. É um lugar maravilhoso, muito bem estruturado, local muito bem organizado, o sistema de turismo mesmo para estrangeiros, não é qualquer turismo, né? Aquele estrangeiro que tem uma exigência um pouco mais assim, é mais exigente, gosta de hotéis, né, mais chiques, ruas mais limpas. Para quem não conhece, a Kish é uma ilha, certo, Sheik? Sim, Que fica no sul do Irã. Eu acho que a algumas horas de Dubai, né? sim, como somente 20 minutos de voo. 20 minutos de Dubai. E é um lugar maravilhoso. Os espaços e as atividades turísticas que tem lá são não perdem para nenhum outro lugar do mundo. Sim. Outra Tem coisa, acho que passeio, sim, tem passeio com, por exemplo, com golfinho, não é passeio, o delfim, com golfinho, né? Como isso. é que a gente fala? Não é ensaio. É, enfim, eles tiram fotos, né, com Muita coisa. golfinho, né? Nossa, tem parques, tem aquários, tem museus, a própria praia limpa, bonita, segura, né? Sim. Atividades aquáticas dentro do mar, jet ski e aquele Todo assim existe. tudo, tudo. E o Irã, mais importante, Sheik, desculpa te é, cortar, é o preço. sim, isso Para o é. brasileiro, o Irã vai ser um paraíso, porque é tudo barato.
Ele só tem que se preocupar com a questão da passagem aérea, mas isso pode parcelar 10 vezes, 15 vezes, que você não vai conseguir. Sim, sim, sim. E Muito aí, barato. ali, o hotel é barato, a comida é barata, tudo é barato, né? Sim, eu queria também enfocar um ponto que Irã, ao mesmo tempo, você pode experimentar 4 estações ao mesmo tempo. No sul de Irã é caliente de como verano, mas chega você a montanhas de Tabriz, de Azerbaijão, e neve, Meu e Deus. está também uma montanha muito frio, e depois você entra no Teherã, que é outra coisa, e ao mesmo tempo você, Ahvaz, a região sim, do sul. você outra vez entraria em uma conexão entre a civilização antiga e moderna, entre antiguidade e modernismo. Uma coisa, dentro de Kashan você entra em uma cidade subterrânea de 2000 anos, Sim. de 3 pisos baixo de terra. Meu Deus do céu. Se é uma coisa que você entra como como se chama, É como uma caverna, uma caverna, gruta. sim, sim. E todo Mas essa cidade, ela existia agora mesmo? sim, sim, de 2000 anos atrás. Meu Deus, como é que foi descoberta? Como é que isso, Por, por que eles viviam ali embaixo da terra? por questão de ataque de um inimigo, eles entrariam Hum, e desapareciam. caramba. Entrariam de um horno com fogo em cima, então o inimigo nunca pensava Então que eles estão era na baixo. verdade um disfarce, né? Eles entravam nessa cidade subterrânea para se proteger dos Sim, e inimigos. também na questão de verano, que estava muito caliente, entravam aqui Tá. fresco, aire É, ali fresco. Sim. embaixo acaba sendo mais fresco Sim, mesmo. também para Sim. Eu ouvi adoração. dizer que também eles guardavam alimentos, Sim, água. todo, todo. Sim, então deixamos o resto para que a gente, personagem brasileiro, vá visitar. Com Sim, é certeza. uma coisa Cidade de maravilhosa. Caxana é uma das cidades mais famosas. É famosa em quê? Cada cidade no Irã é famosa em alguma coisa. Esses Sim, artesanatos tem Isfahan. é Isfahan. Kashan é famoso de flor, Tapete. também tapete e também Tapete? de flor, de aroma de Ah, gulab, aroma, sim. As essências. essência assim, É, água de flores, rosas, todas assim. água de hortelã, enfim, de Em todas geral, as. Irã é famoso também por uma coisa que se chama jardines de Irã, ou jardines persas. Jardim persa é que é uma combinação entre casas de dois lados, se chama casa de habitação de verão, habitação de inverno, e Na que, própria casa? sim, sempre tinha dois lados, um tinha recebia sol, outro não, um tinha Ah, torre. eu Sim, visitei algumas sempre casas na tenía cidade de piscina, Caxã. sí, piscina, ¿cómo Sim. se llama? Y siempre es armónico y también, ¿cómo se llama? Dividido en dos partes totalmente parecido. ¿Cómo se llama? São assim, a gente, a casa toda são espaços Paralelo, sí, sí, grandes, sí, né? siempre sí. São casas enormes e elas são divididas. Tem uma parte da casa que é para o verão, Sí, que calor. geralmente que é, o tempo acaba sendo mais calor, tal. Os aposentos e os quartos são mais subterrâneos Y em um andar um torre de pouco e vente, tem uma ventilação, tem uma natural, torre sí, e é um ar condicionado. Aquilo eu entrei sí. dentro daquela casa, Eso, meu, ar increíble. condicionado natural, Sí, natural. E aí tem ali a cozinha, tem o espaço, tem a sala, tem tudo. E também quando você vai para cima, tem a parte da residência que é para o inverno. eso sí. E aí, imagina, o inverno ali embaixo deve ser congelante, né? Vai congelar. Mas ali para cima é mais. Recibe sol e Recebe também mais sol. pequeno para também calentar mais fácil, porque não. Exatamente. Então, é um sistema muito antigo e todo calculado. Incrível. Essa A coisa também. arquitetura, né? Sim, então Em falando de. Isfahan tem aquela mesquita milenar linda, maravilhosa. Se tem um torre que ainda tu podes mover. E quando mueves essa torre, mueve outro torre também. Meu Deus, Essas coisas. são maravilhas. Se chama Monar Jomban. Sim, sim. Sheikh Baha'i, que é algo, outra coisa parecida, que um libanês, de origem libanês, chega a construir capital de Isfahan, que é a capital de Irã. Também aqui um libanês, Oscar Nehmar,
Sim. chega de origem libanesa, chega a construir Brasília. Oscar Niemeyer é de Esse origem origem libanesa? Não libanesa. sabia. Então, Não muitas sabia. coisas parecidas de Sim, Brasil sim. e Irão. Sheikh al-Bahai também, Sim, Bahá'í também. de Jebel Amel, eu acho, Sim. certo? Sheikh Bahá'í construiu um banho público, funciona com uma vela, como dizem, com chama. Eu ouvi dizer disso. Sim. Então, É como como é que fala? Banho turco, né? Sim, Aqueles espaços públicos de banho para 200 pessoas. para 200 pessoas e aquela água se esquentava, Sr. Moacir, apenas com uma vela. Era a genuidade, sabe? A inteligência desse homem era tanta que ele conseguiu criar um sistema, isso há milhares de anos atrás. Há quantos milhares? Não, há centenas. 500 anos 500 atrás. anos atrás. Todo esse, Como todo uma esse tanque piscina, de como uma água, piscina. uma piscina, grande. ele se esquentava com uma vela. Eu não sei como, que tipo de material ele usou, que tipo de barro, que tipo de cimento. É porque tudo isso tem a ver, né? Sim. E tem aquela mesquita que você fica bem no meio dela E, sim, e você tem o eco. Você pode falar, é uma mesquita enorme, grande, enorme. Tem um pátio, cabe 500 pessoas, 600 Mas- pessoas, mais. Você fala e a sua voz repercute em todos os lugares. Não precisa de microfone para nada, você, não, sim, natural. para sua voz ser ouvida, né? É uma coisa muito interessante, Não, meu. Sheikh Bahá'í tinha mais coisas que assim, não dá tempo para falar. Tem. Ele tinha também um sistema que ele ficou de uma tumba. Sheikh al-Bahai, para quem não sabe, foi um dos maiores arquitetos. Foi um sheik religioso, líder, líder e muçulmano. ao mesmo tempo um dos maiores arquitetos que foi contratado pelo rei. Sim, o rei chamou para que ele Chamou chegue a ele Irão. porque ele tinha um dom Sim. especial. E ele foi contratado, além de ser um líder religioso, além de ser um estudioso, tinha seus alunos. Mas ele era um homem bem simples. Sim, Esse é uma sim. anedota muito interessante que Sim. dizem que quando chegou com seus companheiros a Isfahan para entrar a essa cidade grande que é capital, se verificam os guardas de portão de entrada, falam que quem você disse que eu sou Sheikh Bahá'í, dizem, não, esse cara não pode ser Você não Sheikh pode Bahá'í. ter, sim. Sheikh Bahá'í deve ser um homem de barba, de grande, de turbante. Então, não permitem que ele entre no palácio de rei. Então, ele vai buscar no bazar um homem simples que estava trabalhando, tecendo almofada e essas coisas. Disse que tinha barba e dá vestimenta de um De um sábio sheik, grande. de um E sábio. disse que você entra e disse que eu sou Sheikh Bahá'í e qualquer pergunta que perguntam a minha aluno que Ah. então entra com esse Uma método entra falando com o rei e depois de alguns dias o rei entenda que Sheikh Bahá'í Verdadeiro Sheikh é Bahá'í outro, sim. não é esse disfarçado, é o outro. Sim, É sim. verdade essa história ou é apenas? Não é verdade? É Sim. verdade mesmo? Sim, é Que muito legal. interessante. Não, mas tem bastante. A gente, para quem não conhece o Irã é um país, é um dos maiores países da Ásia Ocidental. É um país persa, diferente de seus vizinhos, que a grande maioria é árabe. É um país que debaixo, ali do sul dele, ele está sobre o Golfo Pérsico, né? Em cima ele tem fronteiras com Mar Cáspio. Afeganistão, tem Mar Cáspio. tem o Mar Cáspio, tem a Armênia, tem Paquistão por Irã lado está direito, com fronteira de 15 países. 15 países, né? Quase a mesma quantidade de fronteiras do Brasil com outros países, né? Mais ou menos. O Brasil também faz fronteiras com mais de 10 países. Sim. É um país de uma diversidade enorme. Tem 8 etnias no Irã? Mais de etnias? Mais de 20. É árabe, persa, curdo, turco, lor, azari, bakhtiari. Muitos de Sistan Baluchistan são Baluch, sim. Também são outros que também de noroeste de Irã, que são, eu não lembro o nome. Sim, mas são vários. É um país que tem mais de 90 milhões de habitantes. Turcamã.
Turcoman, sim, com certeza, Turcoman. É um país com mais de 90 milhões de habitantes. É um país extremamente avançado no sentido da medicina, no sentido da ciência. É um país onde se formam mais, onde a taxa de formação é um dos maiores do mundo, né? Ou seja, os iranianos eles se formam após o segundo ensino médio. É um país muito avançado em várias áreas, como eu disse, e é um país riquíssimo, Sim, mas riquíssimo em Irã, somente Irã em produção, ou melhor dito, reserva de petróleo e gás no mundo é primeiro, porque unindo gás e petróleo. Porque Venezuela só de petróleo é muito mais que outro país, Irã é terceiro, depois da Arábia só que Saudita, juntando os dois, juntando com gás, Irã é primeiro, o de Irã é o recursos primeiro. naturais. Sim, Sim, muitas coisas, de ouro. Agora, minha cidade, que é uma cidade antiga, inclusive existe um árvore de mais de 5.000 anos. Um árvore vivo de mais árvore árvore de 5.000, viva. sim, mais de 5.000 anos de história. Então, alguém sembrou esse árvore porque de certo árvore necessita ser sembrado por uma pessoa. Sim. Então, esta zona agora tem muito ouro de deserto, Eu não? ouvi dizer ontem, eu estava assistindo, eu estava ouvindo umas notícias, o governador de de uma das províncias, né, de um dos estados do Azerbaijão, no Irã, ele anunciou uma descoberta de 140 toneladas, uma reserva de 140 toneladas de ouro. Isso assim, normal. Eu não sei se você chegou a ouvir essa notícia, Sim, e ele falou que essa quantidade sustentaria a necessidade do Irã por 70 anos, alguma coisa assim, né? Então, é um país grande, é um país rico culturalmente, historicamente. O povo iraniano é um povo jovem também. acolhedor. O esporte, vamos falar um pouquinho sobre esporte. Como é que é o Sim. esporte? Eu Eu sou, ouvi dizer que tem um Brasil, né? sim, eu personalmente eu falo que sou treinador de voleibol. Sim. Sim, eu joguei muito e também sou treinador de equipo de voleibol sentado de Paralímpico Ah, também. é? Sim, de Irã, que é o número 1 do O mundo. Irã, nossa, eu acho 40 que anos agora sempre foi primeiro. 9 ou 10 medalhas de ouro, né? Não, O time, você fala a seleção de vôlei paralímpica iraniana foi 9 ou 10 vezes campeão do mundo. o Inclusive aqui no campeão Brasil, e nas também de Olimpíadas. Paralímpico também. O Então, Paralímpico, sim, sempre se sim, foi. sim. Então, de área de esporte, Irã-Brasil é muito parecido. Por quê? Porque lá no, por exemplo, de futebol, Irã copia do Brasil. Porque Irã, Sim. se você entra no sul de Irã, existe, agora você pesquisa na internet Abadan, Brasil. Uhum, sim. Então, existe uma cidade que você vai Sim. ver com bandeira do Que a Brasil. história é muito curiosa. Sim, Ouçam, vejam a história. sim, você entraria na cidade, todo fala de português, que quer os jovens agora sim aprendendo a Todo falar mundo anda com bandeira do Brasil, bandeira com do camisa do Brasil, comida Brasil. brasileira, Sim. restaurante, também fala de Brasilete, Eles Brasilete, conhecem, sim. eles conhecem a E cultura brasileira. inclusive porque são famosos de sempre exagerar. Dizem Sim. que o Brasil foi um parte de Abadan, se partiu e que ficou. Eles são o nosso Itu. Aqui no Brasil tem uma cidade chamada Itu que diz que é tudo exagerado, né? Sim, Então, o Abadã, que é uma cidade que eles alegam que tudo é aqui, eles falam que é o Brasil pertencia ao Abadã que se separou há poucos sim. dias. E também, O embaixador brasileiro sim, visitou uma vez se Abadã uma visitou, vez, mas, participou em meu, um esporte também, jogo de futebol sim, com essa equipe. Quando foi o Mundial da Qatar, embaixador brasileiro entrou essa cidade num estádio para ver o jogo o do jogo do Brasil. Brasil dentro com Todo todo mundo com torcendo para seguidor. o Brasil. Sim, então Imagina só o quanto há de coisas para a gente explorar.
Sim. A cultura, né, entre os dois países, esporte, Esporte, agora, se culinária. falar de esporte no área de voleibol, de futsal, de Paralímpico muito pertinho, porque dois países são muito de muitas coisas, estamos compartilhando Sim, a experiência. E futebol, obviamente, Brasil é muito mais avançado, mas graças a essa relação entre Irã e ninguém Brasil, chega à agora nossa Irã, altura. mas sim, Somos, como é que fala? Somos pentacampeões. Não sim, mexe com a mas gente. Não... agora agora Irã na área da Ásia também ha superado muito, Ah, mas então assim campeão do está. mundo é outra coisa. Sim, então chegando para aprender de Brasil, mas Irã agora tem alguns esportes que, por exemplo, iraniano agora está trabalhando aqui para trazer esse costi como O, a luta se grega, chama luta assim. grega, sim. Então, Brasil agora se tem agora E uma tem forma. o time, tem um time agora, eu acho que muitos alunos, muitos atletas estão no Brasil agora, nesse exato momento, competindo em Brasília, não é? Qual é o Não, time esse de. é de Wushu, esse é um tipo de karatê. Agora Uhum, sim, hoje terminou, ontem terminou, Irã ganhou também muitas que medalhas de ouro, legal. sim. Esse é um mundial. De voleibol de praia, como dizem praia, voleibol saheli. Ah, de praia. Praia também, Vôlei de Irã, praia. sim, Irã, Brasil Futebol de praia também. também. Sim. Irã é Irã pertinho, é não bom, sei, sim, futebol, sim, muito sim, bom. sim. Então, muitas O coisas, Falcão é bem famoso no Irã, sabia? sim, O sim. Falcão é bem famoso. Sim. Então, eu acho que se é, possível também abrir esse espaço, utilizar esporte para conhecer, para Claro, compartilhar. claro. Graças a Deus, eu sou também um esportista, Atleta. atleta de futebol. Fui 20 anos arqueiro. Arqueiro se chama goleiro. Então, também voleibolista, então, O agora senhor sim, foi goleiro goleiro sim, por 20 anos. 20 anos. Meu Deus. Defendendo assim, um espaço para que a cultura do Ocidente Eu não acho que ataca, não? defendendo a sua, mas Área. realmente, assim, falando, né, das coisas entre o Brasil e o Irã, existe muito coisa em comum, né? Pena que é um pouco longe. E pena também que existe tanta propaganda da máquina midiática hegemônica do mundo que fala tanto mal sobre o Oriente, sobre a Ásia Ocidental, sobre as guerras. Tenta sempre focar naquilo É. que menos interessa para essa aproximação. E sabe por quê? Porque são alguns poderes que querem dominar o negócio, dominar essa economia grande. Irã, Brasil agora tem ao redor de 10 bilhões de dólares de negociação entre ambos países. Então, quem está ganhando? E isso pode ser 3 vezes, 4 vezes mais. Mas, sim. Agora que Imagina Irã, se houvesse voos diretos, se se barco barcos, é não meio longe, existe, né? Mas cruzeiros, né? não existe barco para enviar Ah, mercadorias, mercadoria, embarcações não existe. direto. Essas coisas se Talvez a existiria. questão das tarifações, tarifas, tem que existir algum tipo de acordo Agora, que. se eu falando de essa oportunidade que abriu para o Brasil, porque se aumentaram algumas tarifas, agora o Brasil pode abrir espaço para Também receber também a enviar. diminuir, né, as Sim, tarifas lá para o Irã para tentar. O Irã também é riquíssimo em várias mercadorias sim, que o Brasil precisa, entre elas a ureia, ureia, sim, entre ureia de, elas o pistache eh, iraniano. ureia que está comprando o Brasil de Irã pode ser entre 10 a 20 vezes mais, porque o Brasil precisa disso. Sim. Então, Irã produz e aqui Fertilizante, né? sim, O Brasil o é maior um dos produtor. maiores produtores de produtos agrícolas, né, do mundo. Então a gente aqui precisa, né? É uma demanda contínua. Na área de medicina, Irã, medicina natural, que o Brasil é riquíssimo. Irã também tem uma experiência de milhares de anos Sim, de sim, Avicena, sim, de sim. Farabi, de médicos antigos.
tanto como modernos. Agora, existem uns médicos que semanalmente visitam Irã, Estados Unidos, Irã, Europa, 2 dias Irã, para fazer, porque tem hospitais dentro da Europa a nome de iranianos, Dr. Sami, outros doutores que estão agora morando Que nos eles Estados Unidos. moram no Irã, mas eles viajam, são convidados, né? Sim. Assim, a presença deles é importante em outros países também, Ou né? falando de outra área de cultura, esse Dr. Farchian, que faleceu apenas dois, três Exatamente, há umas semanas. 2, 3 semanas atrás que Ele Deus tenha a foi alma um dele. pintador famoso que morava nos Estados Unidos. Sim. Sim, ele chegou agora, levaram seu cadáver, corpo para enterrar dentro de No Irã. Irã, sim, um Mas é grande, famoso muito famoso, sim. artista que desenhou aquele Miniatura se chama. famoso quadro Asra Ashura, Também, né? sim, não muito. Que muitos, mas o mais famoso talvez, ele inclusive foi quem Forma de desenhou, desenho, sim. formou, formalizou, desenhou, como se diz, o santuário de vários imames, inclusive o imam al-Hussein, Sim, do mas mausoléu, né, em isso, sim. volta do túmulo. Tudo isso que ele fez para religião Sim. foi donado, Ele não cobrava não nada. cobrava nada. Mas Eu para, ouvi dizer, Sheik, sim, uma coisa muito curiosa. Diz que o santuário do Imam Hussein, eles o procuraram para ele fazer aquele mausoléu, e aí falaram que, olha, cobra o que você quiser, pode cobrar. Ele pediu US$ 1 milhão. Ele pediu, ele exigiu. Então ele fez todo o trabalho e eles pagaram para ele os US$ 1 milhão através de um cheque ou através de um pagamento, uma ordem de pagamento. Ele simplesmente pegou aquilo e jogou dentro do mausoléu do do Imam santuário, Hussein. sim. Então, Sim, assistam, gente, sim. É um homem que realmente contribuiu muito para a arte, para a cultura, e sempre a fé, sabe? O respeito, o amor àquilo que a gente faz. É uma coisa que deve ser muito preservada, né? Sim, sim. Quando a gente faz uma coisa com amor, aquilo sai de outro, Sim, tem que outro jeito, né? ver, cultura, civilização nasce quando um tem uma fé e combina com uma seriedade de ter uma experiência de gerações anteriores passa, nós falamos o cine de cine, passa Sim, essa é de de geração a geração para geração, é geração de pessoa em pessoa, e na alma, ela e toca a chega a alma, um ponto que nasce algo que vai brota. se brota uma nova um novo modelo para a humanidade. Fartian foi isso. Sua Sim. pai, sua abuela também foi um pintor, mas Fartian chegou a um mundo que logrou trazer um modelo diferente que essas pinturas de Fartian só são Só ele. não só são de círculo, irmão. Sim. Aparece um pássaro, mas todo é É de círculo. Você de sabe círculo, que aqui no Brasil, quem compartilha essa linha de arquitetura, de desenho, era um arquiteto também chamado Oscar Niemeyer. Uhum. Ele gostava desses círculos. Ele diz que, eu ouvi uma vez uma entrevista dele, que ele odiava as linhas retas. Eu não gosto de linhas retas, né? Assim, Inclusive, muitas das obras que ele fez em Brasília mesmo, né? O senhor sim. já viu, em vários países do mundo, mesquitas que ele desenhou, eu acho que no Líbano, na Argélia, em As vários países catedral do de mundo, Brasília, catedral, assim, sempre. Oi? O Museu da Revolução na Argélia, sempre usando círculos, nada de linhas retas, né? Todas retinhas. sim. Isso é uma. Ok, então tomamos mais linhas reitas e também todo para abrir um espaço para a Com cultura entre certeza, as a linhas cultura retas brasileira chegam e mais rápido e as linhas curvadas são para linhas trazer arte. a trazer a arte, com certeza. E o nosso objetivo, para quem nos acompanha nesse programa, é realmente trazer o lado bom da vida, Assim, trazer essa relação
gostosa, né, de entre os povos, entre as diferentes culturas, é um ensinamento da nossa Isso, religião também, né? Deus criou essa diversidade de povos para quê? Não para brigar, não, não para conflitar, para se conhecerem, isso, sim. certo? Para se aproximarem, para aprenderem um com o outro. Não há problema nenhum em o povo iraniano, mesmo sendo milenar, aprender, com certeza, sempre está aprendendo, e o brasileiro também aprender com outros povos. Isso faz parte da natureza do homem, Sim, né? então eu acho que se chegamos a esse ponto que é necessário para abrir um espaço cultural, tanto Perfeito. como um espaço físico ou espaço virtual, para fazer Fazer esse diálogo, esse criar essas espaço para pontes. se pontes de diálogo, pontes de cultura, para que qualquer tipo de pensamento que tenha algo para oferecer para poder, quando tu preparas um terreno para que chegue gente de cultura, cada pedaço, como se chama, coloca, o personal coloca a sua arte e nasce um tapete persa como é, Sim, porque nasceu cada parte disso um desenho, sim. então nasceu uma flor, nasceu um jardim, nasceu qualquer coisa. Então, brilha essa arte. Então, eu acho que temos que preparar. Qualquer brasileiro O Bra... iraniano tem que esforçar para dizer eu sei pintar. Outro diz eu sou músico, puedo tomar música. Outro pode preparar filme. E eu, como agente cultural, tenho a responsabilidade de agente cultural qual é? Para abrir um espaço para que se unem Estimular estimular entre essas duas. Sim, cada instituto cultural de Irã com Brasil ou perfeito. também As duas vice-versa. culturas, Sim, senhor Mirjalili, são riquíssimas. A cultura brasileira, a história brasileira, o povo brasileiro e o iraniano. E aqui o senhor tem uma grande missão de aproximar essas culturas. E conte conosco, conte com o nosso muito apoio, obrigado, com amigo. nossa ajuda e com o apoio de qualquer pessoa que queira, enfim, contribuir Sim, de alguma forma ou de outra, se tem alguma ideia, se tem algum projeto, pode entrar em contato, né, sim, com a Ressala ou entrar em contato muito com obrigado, o amigo. senhor Mirjalili, para poder levar a sua ideia, né? Ele está aberto, e ele veio aqui para Muito obrigado, começar irmão. essas Sim, atividades. tenho que agradecer a muitas pessoas, muitos jovens que eu, quando cheguei aqui, surpreendido que uma menina, por exemplo, mais de 10 anos está dando classe de Farsi, idioma Sim. iraniano para brasileiro. E também lá no Irã havia um jovem que mais de 5 anos está sem cobrar, ensinando português para jovem Que iraniano. legal. E Faz isso esse- por amor mesmo, Sim, por amor, sem porque não cobra cobrança muito. nada. Assim. Nossa. Então, dedica a sua vida para Sim. que a gente conheça. Então, agora é nossa responsabilidade para abrir esse espaço, agradecendo a todo o povo brasileiro para ser esse carinho com todo mundo, especialmente com minha. Eu sempre, quando falo com brasileiros, sempre dizem, Irã, porque sabe que Irã é um país antigo, persa, antigo, sempre, Irã, esses últimos 300 anos, nunca começou guerra com ninguém, sempre estava falando de paz. Agora também, Irã, todo mundo olhou que Irã não começou guerra, Não. recebeu ataques, Mesmo mas sendo, defendeu. mesmo sendo um dos países que talvez mais é perseguido no mundo, midiaticamente falando, e até mesmo sanções econômicas, o Irã não atacou, não começou nenhuma guerra e simplesmente se defendeu Então, e a gente sim, viu. acho que Sim, sim, eu não quero meter em tema política, mas acho que culturalmente Irã mostrou que não quer guerra. sim. E está buscando, inclusive dentro de diálogos. Irã abriu espaço para dialogar. Então, isso significa que Irã não, quando tu tens uma cultura, não buscas algo que não é para ti. Então, tem que aceitar limites e sempre buscar um espaço Respeito, para respeito e também respeito. diálogo.
Então, eu acho que se dá espaço para o povo do Irã e o povo do Brasil para abrir esse espaço de conhecer e fazer muitos convênios entre organizações culturais entre ambos países, e eu estou aqui para isso. Perfeito. Então, Perfeito. conta comigo também, irmão, para Será muito isso. bem-vindo. Quando Muito você obrigado. quiser, o programa aqui está à disposição. E quem quiser também contribuir nessa proximidade será muito bem-vindo. Muito obrigado. Inshallah. Shukran. Muito obrigado. Podemos considerar suas falas como o fim da mensagem, né? Ou uma mensagem, né? Para, se o senhor quiser deixar mais alguma mensagem, Então, pode mensagem ficar à final vontade. sempre, como nós decimos, Wassalamu alaikum wa rahmatullah. No árabe Sim. também significa que a paz Que esteja a com paz vocês. e a bênção, Então, sempre começamos com paz e terminamos também com paz com e certeza, continuamos nosso trabalho com a com paz. paz e irmandade. Com Muito obrigado. certeza. Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, por acompanharem mais um programa especial A Ressala Podcast. Até o próximo episódio, com mais um convidado, mais um tema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muito obrigado.